Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje a nossa convidada é a investigadora Marisa Gaspar, do ISEC, Universidade de Lisboa. Tem vindo a debruçar-se sobre a cultura e a identidade da comunidade macaense. Assinou já vários artigos e trabalhos académicos nesta área, com destaque para a tese de doutoramento, que foi depois vertida em livro, No Tempo do Bambu, Identidade e Ambivalência entre Macaenses. Nesta altura está mais uma vez em Macau, no âmbito de uma nova investigação em torno da gastronomia macaense e das políticas de turismo na área da gastronomia. Marisa Gaspar, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Já vamos falar de todas estas questões, mas gostava de começar pelo princípio, pela forma como se começou a interessar por Macau, pela comunidade macaense. O certo é que não tinha qualquer ligação a Macau, mas tudo mudou quando fez um estágio no Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa. Não foi assim? Foi assim, sim, senhora. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer vir a Macau e estar em Macau. E quando mais com ter a oportunidade para falar sobre as minhas investigações ao longo destes anos, que já vão sendo alguns, e sobre esta temática que muito me continua a apaixonar, que estamos a falar da cultura e da identidade macaense. De facto, eu não tinha muito conhecimento de Macau. Acho que em Portugal, infelizmente, continua a haver um grande desconhecimento sobre Macau e nos dias de hoje acho que assim continua. Efetivamente, acho que me tenho deparado com esse tipo de dificuldade quando enfim, esboço os meus projetos e dou por mim a tentar explicar uma e outra vez o que é Macau na contemporaneidade. De facto, houve uma alteração muito grande e já não tem nada a ver com nostalgia do passado ou do colonialismo. É de facto da Pérola outro do Oriente, campo. não é? Como? Da Pérola do Oriente? Da Pérola do Oriente. Mas em Portugal ainda se pensa um bocado de Macau como aquela nostalgia do colonialismo e que eu estarei, enfim, a desenvolver um estudo sobre estudos pós-coloniais, que não é de todo o caso. Antes, pelo contrário, acho que Macau tem já muito pouco daquilo que terá sido no passado. Efetivamente, tudo começou quando terminei a minha licenciatura em Antropologia no ISCTE. Tive a oportunidade de fazer este estágio profissional no Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa, que foi um instituto público, fundado em 1999, pelo antigo governador Rocha Xavier, precisamente para continuar a manter este laço com Portugal, Macau, no âmbito cultural e no âmbito de investigação científica. De facto, trabalhar neste centro trouxe-me um mundo novo. Eu comecei a estudar Macau nessa altura, em 2003, e comecei a descobrir, de facto, todo um contexto e uma conjuntura que não conhecia até então e que me foi fascinando. Mais ainda quando tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Henrique Sena Fernandes, que numa das suas passagens por Lisboa, e que me convidou a ir à sua casa e que me contou muitas histórias e muita desta vivência e desta cultura macaense. O que é que recorda dessas conversas? Foi uma longa tarde em que de facto, ele era um ótimo contador de histórias. Acho que é impossível não ficar fascinado a ouvi-lo contar. E para quem não tinha qualquer ligação com Macau, sequer conhecia pessoas que tivessem vindo para Macau trabalhar, que aconteceu muito e que de facto foi uma das primeiras questões que me colocaram quando comecei a conhecer a comunidade, qual era a minha ligação, com Macau. Era filha de quem? Começou por aí. Eu expliquei, não, de facto eu não tenho qualquer relação nem familiar, nem tão pouco de pessoas que pudessem ter trabalhado em Macau e que me tivessem passado um pouco desta vivência. Isto começou desta forma e como também foi pouco tempo, porque foi um estágio de um ano, terminou precocemente, eu diria, e eu fiquei ali com o bichinho de... eu tenho que saber mais, eu tenho que investigar mais. E, de facto, quando tive a oportunidade e quando decidi que queria fazer uma carreira académica de investigação,
percebi que era por aqui o caminho e que era este tema que eu queria explorar e que queria conhecer mais aprofundadamente. Nesta altura está com uma nova investigação. Não sei se a gastronomia foi um tema de conversa com Henrique de Sena Fernandes na altura. O certo é que este é o tema do trabalho que está a desenvolver nesta altura. Chama-se Poder e Comer, a economia da cultura em Macau, e tem a ver com as políticas de turismo e património de Macau em relação à gastronomia macaense, isto numa altura em que Macau está, como é sabido, incluído na rede das cidades criativas da Unesco nesta área da gastronomia. O que é que pretende descobrir em concreto com esta investigação? Bem, a proposta com este projeto é, de facto... Eu já tive a oportunidade de entrar nestes dois, digamos assim, nestas duas grandes áreas de estudo. Por um lado, os estudos da comida, por outro lado, os estudos do património. Durante a minha investigação para o doutoramento, uma das vertentes que eu estudei, que analisei, e que coincidiu com o período de candidatura da comunidade macaense a 2 itens de património material de Macau. Por um lado, o Teatro em Patois, cuja entidade de salvaguarda e que propôs a candidatura foi o grupo de Teatro Amador, os Doce Papiaçã de Macau, que estão precisamente este ano a fazer 25 anos de existência. E, por outro lado, a Confraria da Gastronomia Macaense propôs a gastronomia macaense a património material de Macau. E, de facto, as duas candidaturas foram bem-sucedidas. E eu tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos que foram desenvolvidos para esta candidatura. Havia um formulário que era preenchido e haviam documentos que davam suporte à candidatura. De facto, uma das preocupações de ambas das entidades proponentes era de conseguir datar, digamos assim, quando é que começaram estas manifestações culturais, não é? Sabe-se que provavelmente desde o século XVI, desde que as famílias macaenses surgiram e que Macau foi estabelecido, mas de facto é a tradição oral, não há dados históricos, então eles batiam-se com esta dificuldade de provar o quão antigo era e como as coisas também tinham evoluído ao longo dos séculos. E eu pude acompanhar este processo de candidatura. As candidaturas foram bem aceites e foram finalmente listadas, e pela primeira vez isto aconteceu com a comunidade macaense, portanto também é um esforço que depois teve a sua recompensa e que de facto vem pôr estes dois itens no panorama de Macau e que por um lado também dá outra visibilidade à comunidade. E de facto ter estas duas perspectivas como dizer, ter estas candidaturas a desenrolarem-se também me levou para estes campos de estudo, tanto do património como da gastronomia, e achei que, coincidentemente ou não, eu queria desenvolver estas duas vertentes que iniciei no doutoramento e que queria aprofundar num projeto futuro. E agora acho que fazia todo o sentido, uma vez que Macau foi candidata, como se sabe, à rede das cidades criativas no ramo da gastronomia e foi aceito, portanto... Depois de um reconhecimento local, digamos assim... Exatamente, vem um reconhecimento nesta área também. Nacional e diria mais, global, não é? Porque estamos a falar de um título da Unesco, neste momento acumulam-se dois, temos o Centro Histórico e temos a gastronomia, portanto são duas vertentes culturais de Macau, que por um lado também a diferenciam do resto das cidades chinesas e não só para o turismo, mas também como um reconhecimento internacional. Ou seja, Macau tem muito para oferecer que vai muito além do jogo. Tem património da Unesco reconhecido internacionalmente e isto também dá toda uma outra perspectiva, não só em termos turísticos, como em termos económicos e políticos. E eu até ia um pouco mais além e atrevia-me a dizer que para uma construção para uma identidade desta nova região, não é? Estamos a falar de quase 20 anos de Raem, estamos à procura, penso eu, de uma identidade que caracterize esta região e que a diferencie no âmbito de todas as outras cidades chinesas. Agora, acho que muito mais ainda, porque no contexto da Grande Baía, o que é que Macau, qual é o papel a desempenhar neste contexto da Grande Baía?
claro, Macau como plataforma para os países de língua portuguesa, com certeza, mas agora, ao nível regional, está este desafio na mesa. O que é que Macau representa para a Grande Baía? O que é que Macau pode oferecer de diferente aos seus visitantes? Portanto, o que eu pretendo neste projeto é uma articulação de todas estas... Portanto, por um lado, sim, do turismo, mas um turismo cultural articulado com o património. Quais são as políticas públicas em curso em Macau e que estão a ser implementadas? Qual é a perspectiva da própria população local? Se tem, de facto, a noção de que a importância destes títulos, não só para a economia da região, mas para uma definição identitária para a cidade e para a própria comunidade patrimonial em causa. Estamos a falar de uma pequena comunidade, a comunidade macaense, que é uma comunidade patrimonial, que já foi reconhecida. Qual é o papel também nesta conjuntura? Será que uma oportunidade para se voltar a reinventar e voltar a ter um papel de intermediário cultural neste conjunto de no fundo, personalizar um pouco esta identidade de encontro de culturas entre o Ocidente e o Oriente? Um ano depois deste reconhecimento internacional, é certo que é um trabalho em curso, quer das políticas públicas, quer da sua própria investigação, mas nesta altura, que balanço é que se pode fazer do impacto deste reconhecimento e das políticas que estão a ser lançadas nesta área? O que é que mudou? Eu estou em Macau precisamente a desenvolver pesquisa de terreno. Porquê é que eu vim nesta altura? Porque, de facto, é a altura do ano onde se concentram mais eventos e, de facto, há uma aposta grande por parte do turismo, da direção dos serviços de turismo de Macau, neste tipo de grandes eventos culturais que atraem mais turistas ainda e que são pontos fulcrais no calendário, digamos assim. Esta aposta nos grandes eventos também vem dar uma imagem de turismo de um destino como um destino cultural, de entretenimento e lazer. Mais uma vez, afastando aqui do jogo, não é? O jogo está cá sempre, mas estes eventos são únicos, são pontuais e atraem pessoas. Pelas minhas pesquisas e pelas minhas entrevistas, nomeadamente com as entidades responsáveis por este tipo de políticas, estamos a falar de direção dos serviços de turismo e do Instituto Cultural, a aplicação, por exemplo, da Lei do Património, de Salvaguarda do Património, em 2014, que tem vindo a ser aplicada desde 2014, de facto, segundo a perspectiva deles, tem vindo a criar um maior alerta da população local, que se tem vindo a envolver mais com as questões do património, da importância de ter este património e do salvaguardar. Mas pode dizer-se que a gastronomia macaense tem agora mais visibilidade do que tinha antes deste reconhecimento? Ou ainda é cedo? Ainda é cedo para tirar esse tipo de conclusões. As opiniões que eu tenho recolhido não são consensuais. Da parte da comunidade macaense, penso que eles ainda se sentem que ainda não têm essa visibilidade, que a comida macaense ainda está a ser comercializada ou, enfim, promovida de uma forma um pouco confusa. Para os macaenses, a comida tradicional macaense ainda não está devidamente representada ou legitimada e eles sentem que há aqui uma grande confusão entre aquilo que é a comida tradicional macaense e aquilo que será qualquer coisa de ocidental, que não é chinês e que, portanto, é vendido como tal, mas que não é exatamente a mesma coisa. E pelo lado das autoridades, não sinto que para eles isso seja uma questão assim tão pertinente. O que é aqui pertinente é fazer a promoção de um destino culinário. Que é diferente das outras cidades. Que é diferente e tem alguma coisa para oferecer que é diferente das outras regiões. Obviamente que passa também pela comida tradicional macaense, mas não só. A aposta na street food, enfim, nos restaurantes para um segmento mais sofisticado de turismo, que serão os restaurantes Estrela Michelin. Este tipo de eventos
porque mesmo quando não são eventos diretamente relacionados com a comida está sempre presente e a ideia do turismo é precisamente essa, é de trazer sempre a comida para qualquer um dos eventos, seja qual for a temática. Portanto, a aposta é muito por aqui. Por um lado, este património edificado, que já é património da Unesco desde 2005 e que veio a despoltar todas estas manifestações intangíveis e materiais que têm vindo a ser reconhecidas, e agora um segundo título, com a entrada de Macau para a rede das cidades criativas. Portanto, a aposta continua a ser nestas duas vertentes. Um património histórico e um destino gastronómico que também tem uma gastronomia histórica e secular, como é o caso da gastronomia macaense. Portanto, temos estes dois reconhecimentos importantes em relação à gastronomia macaense. Existe também a ideia de uma candidatura a Património Mundial da Humanidade da Unesco. Acha que poderá vir a ser bem-sucedida? A candidatura da gastronomia? Sim. Bem, eu acho que o processo em si não Acha que ainda é preciso fazer algum trabalho de casa para que em termos de identidade, há pouco referiu esta questão, em termos de identidade da própria cozinha, para que tenha este derradeiro reconhecimento, digamos assim? Sim, eu acho que... Vamos lá ver uma coisa. A comunidade macaense não é unânime ou não é consensual em relação sequer à definição do que é ser macaense. Eu acho que o interessante neste tipo de estudos, e quando se estuda uma temática como esta, em que, de facto, as pessoas têm autodefinições um pouco diferentes umas das outras e nem sempre são consensuais, é precisamente a abrangência. Porque o importante para o macaense é reconhecer-se como macaense e reconhecer o seu próximo como macaense. Mais do que dizer que o fator mais importante é ainda falar a língua portuguesa, ou é ter determinados hábitos, ou é ter determinados costumes, ou é cozinhar este tipo de comida. O interessante aqui é perceber que a comunidade reinventa-se e procura adaptar-se às novas conjunturas e, no fundo, salvaguardando também um pouco o que é que será o futuro da comunidade. Portanto, não havendo este consenso sequer em relação ao que é ser macaense, muito dificilmente se vai conseguir ter um consenso em relação ao que é a comida macaense. E posso explicar, a comida macaense tem esta singularidade que sempre foi uma comida de casa. Portanto, é natural encontrarmos para o mesmo prato diferentes receitas, fossem elas cozinhadas por diferentes famílias, que faz parte até da identidade da própria família, se quisermos, porque é que o minchi é diferente de uma família para a outra, porque se calhar havia essa necessidade de adicionar qualquer coisa diferente que faz com que ele seja diferente e que aí seja reconhecido e associado a determinada família. E que poderá também refletir as próprias origens dessa família. E reflete com certeza as origens, os antepassados, se vieram do Sudeste Asiático e se tem mais influências da China, ou, enfim, tudo isso se reflete nesta cozinha. E por isso eu ter encontrado tantas respostas como esta. O ser macaense é como esta cozinha, nós temos estas influências todas. Daqui, dali, por onde os portugueses passaram, por onde foram recolhendo as especiarias, os ingredientes, nós somos como esta comida, que é um património intangível, mas ao mesmo tempo é muito tangível, no sentido em que está aqui, é visível, pode-se provar, pode-se cheirar. E é natural que, se várias famílias foram tendo o seu portfólio de diferentes receitas, é natural que elas não sejam iguais umas às outras. E tentar aqui chegar a um consenso, dizer este é autêntico, este não é estar, por um lado, a pôr de fora, é estar a segregar. Mas, por outro lado, também é o preço a pagar pela identidade, não é? Definir limites. Sim, mas a identidade é muito plástica, é muito fluida, portanto, acho que também podem caber muitas coisas, não se perdendo uma singularidade que é esta e que pode vir de diferentes maneiras. Se calhar é redutor é chegar a um consenso de dizer, pronto, encontramos uma definição, isto é comida tradicional macaense e isto já não é.
talvez é isso mesmo, é abrir cada vez mais as fronteiras. As fronteiras são porosas, este património não ficou cristalizado no tempo, ele próprio evolui, há ingredientes que desaparecem, há outros que são introduzidos. Enfim, temos que perceber um património não como uma coisa antiga que ficou lá congelada no passado, mas uma coisa que vai evoluindo e vai evoluindo também com a evolução da própria cidade, se quisermos. Macau nos dias de hoje é muito diferente de Macau de há 2 séculos atrás. O que é certo é que é uma marca identitária incontornável da comunidade, quer em Macau, quer na diáspora, e em Portugal há até uma iniciativa conhecida no seio da comunidade, não necessariamente fora do contexto da comunidade, que é o Partido dos Comes e Bebes. Quer falar-nos um pouco sobre este PCB? Sim. O Partido dos Comes e Bebes foi, de facto, o meu... Nós na antropologia temos estes termos, a minha família de acolhimento em Macau, em Lisboa, foi com quem eu trabalhei ao longo de mais de 2 anos, pude estar presente em todas as suas festas e reuniões, que são reuniões de comensalidade. A grande atração das festas do PCB é a comida. Como o nome indica. Como o nome indica, não é? É vontade de juntar os amigos, com certeza, e há redes muito, muito fortes, porque estamos a falar de uma faixa etária, portanto, pessoas na casa dos 60, 70 anos, que foram todos colegas de liceu aqui em Macau. E, claro, familiares, mas esta ligação aos antigos colegas de escola é muito forte. E que tiveram esta necessidade de se juntar e depois até, um pouco por brincadeira, como eles dizem, de criar este grupo e de lhe dar um nome e de lhe dar um hino e uma bandeira. Mas esta necessidade de se juntarem, obviamente, porque em coletivo, enfim... esta identidade, este sentimento de pertença a uma comunidade e a existência desta comunidade ao longo do tempo, enfim, surge mais enfatizada num contexto coletivo, mas de facto a grande atração destas festas é a comida, e é a comida macaense. Estamos a falar de um grande espaço que é a Sala Multiusos da Casa de Macau, em Lisboa, que era alugada para estas ocasiões e que de facto várias pessoas do grupo comprometiam-se em cozinhar determinados pratos que depois eram levados para a festa e eram ali servidos. Portanto, estamos aqui a falar de muitas partilhas, não é? De uma memória sinestésica que as pessoas, pelo cheiro, pelo sabor, imediatamente transportavam-se a outros tempos em Macau. Esta era a comida, era o cheiro da mesma comida de que a minha mãe fazia, ou esta era o cheiro da casa dos meus avós. Vem tudo ao de cima e porque cada vez há menos oportunidade de comer esta comida e até mesmo de a cozinhar, se pensarmos que muitas destas receitas, mesmo quando são espólios de famílias, vão desaparecendo. Qual é a frequência destas iniciativas, destes jantares? O grupo continua a existir e continuam-se a reunir. Agora já não nestes termos de festas mais alargadas, porque, enfim, as pessoas vão envelhecendo e tudo isto implica uma logística que já não há muita energia para tal, mas neste formato, assim, de chá gordo, com muitos convidados, as festas chegavam a ter para cima de 100 convidados, durou até 2014, 2015, sim. Mas corre risco de desaparecer mesmo? Não, o grupo não desapareceu. O grupo agora prefere outro formato e prefere... Mais distendido no tempo, talvez. Isto o grupo festeja as festividades que são ali celebradas, são as mesmas que eram celebradas em Macau. Estamos a falar de acontecimentos ao longo do ano, do Natal, do Ano Novo Chinês, depois da festa da Lua e do aniversário até da fundação do grupo. Mas, neste momento, as pessoas reúnem-se à mesma, mas já vão a um restaurante chinês, que também é muito famoso em Lisboa por ser de comida cantonense. Neste formato também já não acontece com muita frequência. Em Portugal, em concreto, ainda existem os chá gordos da Casa de Macau, que também continuam a ter os chá gordos para celebrar determinadas datas e pouco mais. Quer dizer, a comida macaense não é muito acessível, não é
não se consegue aceder a ela se não for de uma forma particular, não é? Se não formos à casa de alguém, de outra forma é muito difícil chegar a esta comida. E para os próprios macaenses, que foi uma coisa que também me intrigou, os próprios macaenses também têm uma saudade muito grande desta comida porque deixaram de a poder confeccionar, deixaram de ter acesso a ela, basicamente. Há poucos restaurantes também? Até em Macau. Mesmo em Macau, exatamente. Até em Macau, muito poucos restaurantes e a própria mudança de vida, não é? Se pensarmos que com a entrada, enfim, se pensarmos que com a entrada das mulheres para o mercado de trabalho, século XX, início do século XX, se pensarmos que a vida começou a deixar de ser uma vida mais pacata em Macau para ser uma vida muito mais urbana, a cidade cresceu, houve um grande boom económico, as casas foram ficando mais pequenas, portanto deixou de se ter a oportunidade de continuar a preparar esta comida que exige longos períodos de preparação, exige a procura dos ingredientes, portanto não é uma coisa assim fast food, não é? É uma coisa que leva o seu tempo e que ocupa o tempo e a dedicação das pessoas. E naturalmente foi deixando de se fazer. E pronto, e hoje em dia há de facto essa consciência de que pode-se vir a perder e há esta preocupação grande de continuar a salvaguardá-la. Daí temos começado a ver, desde o início dos anos 90, a publicação cada vez em maior número de livros de receitas. Um trabalho que de resto continua a ser feito nesta altura. De resto continua a ser feito e penso que hoje acho que já não faz muito sentido quando diz porque as próprias famílias não têm muito interesse em divulgar as suas receitas. Eu acho que hoje em dia acho que já não é tanto por aí. Acho que as pessoas já estão perfeitamente consciencializadas de que cada vez mais é um património e há que abrir esse segredo. Em nome, muitas vezes, da própria sobrevivência desse património. Vamos avançar, falar do seu livro que trouxe Tempo do Bambu, Identidade e Ambivalência entre Macaenses. Bambu é, claro, uma metáfora para aquilo que é resistente, para aquilo que não muda, mas há também esta questão da ambivalência. No fundo, estamos a falar de duas dinâmicas, uma mais centrípeta, outra mais centrífuga. Perguntava-lhe, o que é que se mantém como constante na comunidade macaense e o que é que tem mudado? O que é que destaca num e noutro campo? Em particular, depois da transferência de administração, depois de 99. Precisamente, essa foi a questão que eu me coloquei quando me propus desenvolver este estudo. Eu procurei perceber qual tinha sido o impacto com a transferência e com as grandes alterações sociopolíticas e económicas de Macau, quais tinham sido estes impactos na configuração da comunidade macaense ao nível das suas definições identitárias. E foi, de facto, um grande impacto. Se pensarmos que com o crescente alargamento da administração pública portuguesa em Macau, e estaremos a falar dos anos 80, 90, que a administração portuguesa teve um grande alargamento, a função pública cresceu. Os macaenses perceberam que era importante, como quadros do funcionalismo público, mas quadros intermédios que dominavam o cantonense e podiam ser essa ponte entre os interesses da comunidade chinesa junto à administração portuguesa. Esse foi historicamente o papel que a comunidade teve? Historicamente o papel que a comunidade teve. Esse papel podemos mudou falar de um radicalmente. monopólio, podemos falar de uma elite administrativa em Macau. E de facto, com a perda do poder da língua portuguesa, uma vez que já deixava de ser uma língua funcional para a administração pública, como é que seria agora o papel dos macaenses? Continua a ser oficial, como é sabido, mas é menos utilizada do que o chinês. Menos utilizada e nós sabemos que, enfim, ao fim dos 50 anos de transição, em princípio vai desaparecer, não é? Mas que impacto é que teve esta mudança estrutural na própria identidade da comunidade? Portanto, como eu estava a dizer, esta aproximação que levou os macaenses a esta aproximação da comunidade portuguesa e até de se
se diluírem nela, não é? Era, enfim, o Henrique Sena Fernandes nunca me iria dizer outra coisa que não, eu sou português. Eu sou um português de Macau, mas sou português. E neste momento essas definições identitárias alteraram-se. As respostas que eu tive a essa pergunta quase sempre foram no sentido de eu sou um mestiço, eu sou um híbrido, eu sou um produto de duas misturas. E não nos podemos esquecer que o próprio lançamento, a pré-transição lançada pelos dois Estados, português e chinês, na altura, foi sempre nesse sentido. De Macau como um sítio de encontro de culturas, como uma mistura de culturas. E acho que, de facto, os maquenses perceberam que eles personalizavam, de certa forma, essa identidade que se queria criar e lançar em Macau. E, neste momento, depois desta transição e decorridos estes anos, as pessoas têm muito mais essa consciência de que são um produto destas duas misturas. São qualquer coisa de especial que só existe aqui. Mas isso, em certa medida, sempre foram. Qual é que é a nuance? Sempre foram, mas a diferença está em como é que se assumiam publicamente, não é? Não se assumiam desta forma como um misto, como um híbrido, como uma cultura crioula e uma identidade crioula. E neste momento assumem-se dessa forma. Portanto, aqueles marcadores identitários crioulos que ficaram lá atrás, como o patuá que desapareceu em menos de um século, e como esta cozinha que foi deixando de ser cozinhada, voltaram outra vez a ressurgir. Obviamente não de uma forma prática, não como o patuá, obviamente nunca será uma língua de comunicação, apesar das pessoas conhecerem expressões e de usarem determinadas expressões em determinadas ocasiões, mas elas são recuperadas, há aqui uma recuperação destes marcadores identitários como forma de património, como um símbolo, digamos assim, desta identidade e no fundo representa também a identidade de Macau, não é? Porque a comunidade também vai evoluindo ao longo com a evolução da cidade. E isto também nos mostra como, de facto, é possível ver esta adaptação. A identidade não é uma coisa fixa, resistente ou rígida, é qualquer coisa que é fluida e que se vai moldando ao contexto. E eu acho que o exemplo, que o estudo de caso macaense é muito exemplificativo disso. E o bambu, sim, não como uma coisa o bambu como uma resistência, mas não como uma resistência à mudança, mas como é resistente precisamente porque se sabe adaptar. E porque sabe adaptar, volta a ressurgir. Hoje não podemos pensar na comunidade macaense nos termos que se pensava antes, nos termos de uma elite, que fazia, enfim, do funcionalismo público, que tinha ali que dominava ali a questão da intermediação entre estas duas comunidades. Mas podemos pensá-la de uma forma mais simbólica, que continua a representar o que a China celebra para Macau, os planos que a China tem para Macau, como uma ponte, como uma plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, não é? Esse valor simbólico, não só, mas também simbólico, é suficiente para a própria preservação da identidade e da comunidade no futuro, a longo prazo? Sim, eu acho que a comunidade tem-nos vindo a dizer isso mesmo, que é possível ressurgir e readaptar-se. Eu acho que não se pode pensar a comunidade macaense em termos como não se podia pensar no passado, em termos fixos e a forma como a comunidade se apresentou no passado e se apresenta hoje é distinta. E eu acho que isso é o que vai acontecer no futuro. Não se pode pensar a comunidade como falante de português, como os intermediários do funcionalismo público. Tem que se pensar a comunidade de uma forma distinta. Se pensarmos nos jovens macaenses, eles já não falam português porque não têm necessidade de aprender português, porque não é o saber português que hoje em dia vem dar um lugar numa profissão e um lugar estável enfim, como profissionais em Macau. Também a função pública já não é o empregador por excelência de Macau, são outros, são os serviços. Portanto, nesse sentido, eu penso que sim, que a adaptação
tem que ser feita nesses termos e só assim é que é possível continuar a resistir. E temos que pensar uma comunidade com outras configurações que não as de antigamente e não as de agora. Provavelmente vai se alterar. Não sabemos o que é que vai acontecer depois de 2049. Ninguém sabe muito bem o que é que vai ser ainda este futuro de Macau. Portanto, assim, eu acho que é sempre a expectativa. E eu acho que a comunidade está também muito alerta para isso, não é? E, de facto, os jovens macaenses vão ter que ocupar esses lugares de forma distinta dos atuais líderes da comunidade e, portanto, não penso que a comunidade vá desaparecer. Eu acho que se vai alterar e vão haver outras configurações que não as de agora, mas não se pode pensar nessa morte anunciada, que é sempre o que vem associado com a comunidade macaense, que é sempre o fantasma de morte anunciada, nós vamos desaparecer, Não, eu acho que não será bem por aí, eu acho que se vão readaptando e vão-se alterando, claro. Muito bem. A terminar, no livro No Tempo do Bambu, que tem aqui connosco, escreveu o seguinte: agora como no passado, não se pode dizer que existe em Macau uma forma de multiculturalismo. Antes se observam várias comunidades que vivem em paredes meias, mas ocupam universos sociais distintos e vivem em circuitos fechados dentro do mesmo espaço físico. Quer desenvolver um pouco esta ideia? Acha que ainda é assim? Continua a ser assim? É cada vez mais assim? Pergunto-lhe. Se pensar... Bom, uma coisa é o multiculturalismo, que é um pouco uma receita que se faz vender como um sítio cosmopolita, com comunidades provenientes de vários lugares, e sim, nesse sentido concordo que a cidade é cosmopolita. Há pessoas que encontraram aqui casa, vindos de diferentes sítios, mas sempre foi. Macau foi uma cidade portuária e sempre foi um sítio de passagem, e sempre teve aqui pessoas provenientes de vários sentidos, e daí haver condições para se criarem estas formas de culturas étnico-culturais distintas, como foi a macaense. Em termos de... Se pensarmos no multiculturalismo como, de facto, um cruzamento no sentido real, em que houve essa... Enfim, que essas culturas efetivamente se cruzaram e houve essa simbiose. Como no caso da própria comunidade macaense? Eu acho que a comunidade macaense é uma exceção à regra. Eu penso que sim. Eu acho que, pegando nas duas comunidades, na portuguesa e na chinesa, acho que durante todo o tempo da administração sempre tiveram os seus lugares bem definidos. Quem ocupava qual lugar, tínhamos o poder económico e o poder económico. Neste momento, penso que o poder económico e político estão muito mais misturados, sendo que eu não sei muito bem qual será o futuro dos portugueses aqui em Macau, mas penso que ficará sempre muito mais à margem e, portanto, acho que sim, acho que isso continua a ser assim, com outras configurações, mas não consigo perceber da minha vivência de Macau que exista de facto essa multiculturalidade no sentido em que há uma perfeita simbiose de diferentes culturas. Eu acho que a comunidade macaense é um exemplo se quisermos, desta fusão do Oriente com o Ocidente, mas... E basta pegarmos no exemplo das línguas, não é? Uhum. Quem é que consegue dominar português, chinês e outras mais? Quer dizer, nunca temos os portugueses a dominar o chinês ou os chineses a dominar... Quer dizer, cada vez há mais interesse dos chineses pelo português por motivos económicos e devido ao investimento da China no Brasil, Angola e Moçambique principalmente, mas muitas vezes até há mais interesse na China continental do que em Macau. Não acredito que efetivamente esse multiculturalismo harmonioso se tenha conseguido criar em Macau. Bem, Marisa Gaspar, vamos ter de ficar por aqui. Muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigada eu. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.